Curte Maníacos, olha só mais um Mundana rolando. A gente está aqui na Galeria do Reserva Cultural, em São Domingos, em Niterói, para uma entrevista maravilhosa que já rolou, mas não posso falar. Vocês vão assistir daqui a pouquinho. Conversei com o Alexandre Sá. Alexandre, muito obrigada. Agora ele está aqui atrás, já na galeria, já iniciou uma performance com um dos visitantes. Daqui a pouco vou ser eu. Ai, que legal. E aí que vocês vão assistir toda a história dessa exposição Teu Corpo, Meu Corpo, com a curadoria de Fernanda Pequeno. Não sai daí! A exposição Teu Corpo, Meu Corpo é a primeira individual do Alexandre Sá. Ela acontece aqui na Galeria do Reserva Cultural, em Niterói. Eu perguntei para ele sobre essa ação proposta e como ela funciona durante a performance até ir parar na parede. O trabalho, especificamente, às vezes as pessoas falam, é arte conceitual. Eu não considero muito isso. Eu acho que a questão é o trabalho, a relação, o encontro, o diálogo que eu tenho com o espectador. É um trabalho que precisa do espectador, de alguma maneira. Essas ações vêm um pouco a partir do material que a pessoa traz. Então, tem várias histórias que rolam histórias assim, de vida, coisas pessoais, entendeu? Tem gente que já falou coisas, enfim, inimagináveis, assim, questões que eu nunca imaginei que elas iam tocar. E a partir disso, dessa relação que a gente estabelece, a gente monta, escreve, eu escrevo especificamente no papel, uma pequena ação, e aí isso vai para a parede. E aqui fica um repositório de diálogos, de vozes, é uma memória, né, dos encontros. E essas ações, eu brinco, elas podem ser realizadas ou não, mas aqui elas nunca vão ser, entendeu? Eu lembro que teve um que foi assim, passe um dia sem reclamar, por exemplo. Cada um vai fazer se quiser e a partir do seu desejo. Por isso que a gente brinca que são ações utópicas ou não, assim. Mas nunca para que eu faça. O que eu faço aqui é só, em certo sentido, mediar isso, né? São ações muito entre aspas, de alguma maneira. Eu acabei de perguntar para Alexandre como que ele lida com essa intimidade que ele acaba criando com as pessoas que participam da performance. Muita gente abre o coração, abre a vida, e aí ele contou. Ouve. Na verdade, eu acho que toda essa exposição, né, a quarta vez, depende da situação. Eu lembro que quando a gente fez em Brasília, era 2016, e especificamente foi um momento que começou a ter uma quantidade absurda de protestos. Eu saí do hotel, começaram a me avisar, não pode deslocar porque está pegando fogo, aí eu vi uma multidão sangrando na minha frente, e aí foi para o espaço. E ali chegava com tudo muito urgente, né? Hoje, aqui especificamente, tem uma certa particularidade. É Niterói, é um outro lugar, embora as condições sejam as condições que a gente está vivendo. Então, eu não sei muito bem que tipo de material me chega. Eu lido de forma muito tranquila, assim. Eu acho que às vezes a gente vive numa época que as pessoas têm uma necessidade urgente de falar. Então, eu estou aqui também para ouvir. Embora eu acho importante dizer que minha área de pesquisa teórica é arte e psicanálise. Aqui é uma experiência estética, né? Não tenho algo de desejo psicológico, psicanalítico, não é isso. Mas as pessoas vêm com vontade de falar, eu recebo isso, e a gente tenta encontrar uma forma de convivência. Gente, já tem uma fila aqui atrás, dá pra ver, das pessoas que vieram para participar ainda, olha que legal. E tem mais uma coisa, eu não falei antes, né, mas conheci o Alexandre numa aula de arte e psicanálise lá na Biblioteca Pública de Niterói. Ele oferece esse encontro pra gente aqui na cidade, acho que 2 vezes por mês, e dá para ficar sabendo sobre essa programação no site da biblioteca. Foi assim que a gente se conheceu e foi assim que eu vim parar aqui, não é mesmo? Eu sou uma apreciadora de arte, vocês sabem, também tem isso. Gente, o Alexandre é artista, é curador, é pós-doutor em filosofia e pós-doutor em estudos da arte contemporânea. Ale, fala pra gente um pouquinho sobre as suas investigações, as suas pesquisas dentro de arte e como que essa vida acadêmica contribuiu para o desenvolvimento do seu trabalho em arte. Então, acho que hoje, na verdade, é tentar desenvolver esse trabalho sem que a vida acadêmica apague isso, porque é muita demanda, muito trabalho.
Mas para mim foi fundamental, porque eu venho de uma família que não tem esses códigos, né, semânticos, mas teve uma certa tradição de me levar em alguns lugares. Então eu tento conciliar isso de alguma maneira e eu acho que tudo aconteceu muito naturalmente, sabe? Porque as coisas foram acontecendo e de alguma maneira a marcação muito clara que eu tenho na minha vida é quando termino a graduação eu quero fazer mestrado para artista. Isso foi a forma mais consciente das minhas escolhas, assim. E depois a curadoria ela vem com um desejo de também pensar coisas, né? Pensar exposições, pensar trabalhos de outros artistas. E nesse sentido foi natural, mas também por um desejo. Eu poderia só manter o trabalho de artista e não ter o trabalho de curadoria. Agora, tem a vida de professor também, que aí inicialmente tem uma questão de sustento, de grana, mas também de hoje não é isso, né? Hoje é mais uma coisa de interesse, de vontade e de habilidade de lidar com isso, assim, certo? De compartilhar o conhecimento. Claro. E as investigações dentro de arte, que eu sei que você trabalha com poesia, texto, imagem. Então, eu acho que essa exposição, em certo sentido, ela traz uma questão importante para mim, que é isso, né? Palavra como imagem, imagem como texto, e uma certa síntese das coisas. Talvez o que mais me interessa seja a relação com o espectador. É claro que a Fernandinha fala muito bem isso no texto, tem uma tradição. Ele está falando da Fernanda Pequeno, gente, que é a curadora aqui dessa performance e exposição. Que tem uma certa tradição, uma história na arte brasileira da participação com o público. Me interessa isso, sempre me interessou. Mas claro, né, tem uma escrita poética inicial que vai ganhando outros contornos. É curioso pensar como eu tenho essa questão de palavra e imagem, e nesse trabalho especificamente, a palavra é do outro, mas ela é escrita pela minha mão, enfim. Embora não seja uma questão inteiramente de autoria, eu não me coloco nesse lugar. Mas tem esse desenho que é feito por mim, assim. E o que você está esperando dela aqui em Niterói? Olha, eu espero que as pessoas se divirtam, que ela fique aqui, que as pessoas olhem, que elas de alguma maneira se reconheçam, se emocionem, enfim, que brinquem também com isso, né? Eu acho que tem uma coisa, por isso que eu sempre implico assim, pensar arte conceitual, porque me incomoda um certo distanciamento obra e público, entende? Então eu gosto de pensar perspectivas mais simples, mais diretas. Eu acho que o público ele não precisa, nem público nem especializado ou não, ele não precisa de uma bula para compreender o trabalho. Ele pode ter. Então, de alguma maneira, eu acho que é interessante ter essa relação mais direta, mais sensível mesmo com o trabalho, através de uma leitura, né? Que não precisa entender, é para de alguma maneira sentir isso e pronto, acabou. Obrigada, Lê! Então, Ana, esse trabalho ele fez parte de uma curadoria coletiva minha, 2016-2017, na Caixa Cultural, uma exposição chamada Nós, que era uma exposição que relacionava a primeira pessoa do plural, esse nós, com relações afetivas, a ideia de laços, né, etc. E tal. E aí tive esse presente, né, de ter convidado o Alexandre, na época ele topou, a gente juntos chegou à conclusão que esse era o melhor trabalho para integrar uma mostra coletiva. E aí agora ele veio e me convidou para fazer a curadoria. Eu já tinha feito recente a curadoria da individual dele no Paço Imperial e aí agora aqui nesse espaço, enfim, dentro de uma individual dele. E aí é interessante a gente perceber que dentro de uma coletiva, né, assim, junto com trabalhos de outros artistas, criar essa atmosfera, criar essa intimidade, esses vínculos, né, tinha uma possibilidade ali com outras interferências. Dentro desse espaço que ele está de alguma maneira, né, isolado, a gente vê aqui o vidro, a pessoa que está com ele, o espectador, enfim, conversando, eu acho que torna o trabalho ainda mais potente, né? E é interessante esse diálogo, acho que nesse momento que a gente precisa, né, de escuta, possibilidades de escuta e também de propostas, né, afirmativas, de ações, enfim, para a gente continuar seguindo em frente, seguindo adiante. No dia 14 de setembro, o artista vai estar novamente no espaço, realizando a performance, né, a partir das 16 horas, então convido a todos para comparecerem
nesse dia. Fora desse dia também está aberta a visitação, as pessoas podem vir, as frases ficam no espaço expositivo, né? Essas frases construídas a partir dos diálogos, enfim, entre o espectador e o artista, mas se puderem vir no dia 14, vai ser ainda mais potente. Obrigada. Teu Corpo, Meu Corpo fica em cartaz aqui na Galeria do Reserva Cultural em Niterói até dia 18 de setembro. Você tem que participar mais da vida cultural de Niterói e essa é uma das ótimas oportunidades que eu estou te contando. Então não deixe de vir. O Mundana está no Instagram, o endereço é fácil, @mundanacult. Lá eu coloco toda a programação cultural do Rio e de Niterói. Você pode acompanhar, eu falo sobre teatro, música, lançamento de livro, estreias no cinema. Então você vai ficar super bem informado se você, como eu, é um cult maníaco. A gente se vê na semana que vem, espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até o próximo vídeo.